Pessoal, novas informações sobre o atentado contra o Donald Trump acabam de serem divulgados. E as informações vão te deixar chocado. Realmente, a gente vê interferência, né, desses países do eixo do mal e eles têm grande responsabilidade sobre esse atentado que aconteceu contra o Donald Trump. Além disso, o Bolsonaro também entrou num embate direto, dessa vez com o Ricardo Salles. Literalmente, o Bolsonaro acabou com o Salles, né, numa fala, chamando ele de Marsalete e viúva, enfim, situações que você vê que o Bolsonaro realmente está indignado. Mostra também que ele está um pouquinho com o pé atrás com o Nicolas Ferreira, mas sem citar diretamente o nome do deputado. Então a gente vai entender tudo que está acontecendo, né? Eu vou expor alguns pontos aqui. É algo que, sinceramente, a gente precisa observar com mais cuidado. Tem um revés que o Elon Musk acabou de conseguir, que vai deixar o pessoal da esquerda maluco. Enfim, tem muita coisa preparada para você nesse editorial. Então, é lógico que você não vai perder, né, esse editorial que eu preparei para você. Vai dar um like, vai compartilhar, vai ajudar o canal a crescer se você não for inscrito. Então, você dá uma ajuda muito grande para a gente. Se não me conhece, está novo aqui no canal, sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, filósofo político. E o nosso negócio aqui é entender um pouquinho essa política maluca do nosso Brasilzão. Bora entender? Então vem comigo que eu sei que você vai gostar do conteúdo. Bora lá? Só não esquece, o livro Revolução contra o Sistema ainda está disponível. Faça o download do livro que está aí para você, tá bom? Bora lá, vamos entender o que está acontecendo sobre o atentado contra o Donald Trump. Foram 3 atentados contra o Donald Trump. Hoje, mais cedo, eu informei que o Irã e a China chegou a hackear celulares de pessoas ligadas ao Donald Trump. E agora, o próprio governo norte-americano, o FBI, determinou aqui o que está acontecendo, né? Ou seja, o Irã quer matar Donald Trump. Irã tentou assassinar Trump antes das eleições, detalha o FBI. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou, nesta sexta-feira, acusações criminais relacionadas a um complô frustrado iraniano para matar o agora presidente eleito Donald Trump, antes das eleições presidenciais dessa semana. Então, você deve lembrar daquele atentado, da qual o tiro passou de raspão na orelha do Donald Trump. E aí é inegável que aquilo ali foi um milagre, né? Então, assim, foi um reflexo do qual ele virou a cabeça um pouquinho e pegou de raspão na orelha. Se ele mantém-se inerte por alguns milésimos de segundos a mais, ele tinha tomado um tiro na cabeça. E agora o FBI divulga essa nota que o Irã estava por trás disso. A grande questão é, o Irã será sancionado? A grande questão é uma declaração de guerra contra os Estados Unidos por parte do Irã? Qual será a resposta do Lula, do Trump contra o Irã, e qual será o posicionamento do Lula? São pontos que nós vamos passar a observar. Uma coisa é certa, o Irã baixou a bola, agora que o Trump já venceu, baixou a bola e muito. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso também. Logo a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, falou que o Trump não chegou para brincadeira, não. Ele chegou para rasgar o verbo ali contra esses países, né? O Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: o Trump não veio para brincar. Só em 24 horas, tá? Acabou de ganhar as eleições em 24 horas. O Hamas pediu o fim imediato da guerra. Ou seja, não quero mais guerra, acabou, já deu, peço pinico, não quero mais. O Putin disse que está pronto para dialogar com o Trump, falou, não, peraí, para que a gente vai brigar? Vamos entrar em acordo aqui. A Fox News afirmou que o Irã, aterrorizado com a eleição de Trump, viu a moeda dela desvalorizar historicamente. E aí, meu irmão, como é que você destrói, né, detona um inimigo? O dinheiro, é o follow the money. Ou seja, ninguém quer investir na moeda do Irã. Então o que aconteceu? A moeda dele está em frangalhos. O Irã está vendo seu poder de compra acabar. A China diz esperar uma coexistência pacífica com os Estados Unidos do Trump. O dólar disparou e no Brasil e passa do teto de R$6. E aqui a gente tem que fazer um adendo, tem que fazer uma correção. Não é o dólar que disparou, eu estou no Uruguai. Não mudou nada.
Não tô vendo nenhum uruguaio reclamar que, nossa, subiu, subiu. Não, não, não. É a moeda brasileira que desvalorizou. Esses países que estão flertando com o eixo do mal, flertando com o gasto desenfreado, esses países estão sentindo o baque e o mundo não quer apostar neles. Lula trocou nazista por boa sorte ao felicitar Trump pela eleição e ainda esqueceu, né? E o Maduro, que falou que quer um bom diálogo com o Trump e que felicita o presidente Donald Trump e que tá com medinho, ou seja, o cara mostrou que não chegou para brincadeira. E aí, para desespero geral dos petistas e da esquerda, olha o que rolou, né? Vamos falar de economia. Tesla atinge 1 trilhão, cara, é muita grana, em valor de mercado, com o otimismo sobre a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. O valor de mercado da Tesla chegou a $1 trilhão nessa sexta-feira, com as crescentes apostas de um tratamento favorável pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano foi apoiado por Elon Musk durante toda a campanha eleitoral. Pois é, a briga vai ficar feia. E nós temos o homem mais poderoso do mundo com o homem mais poderoso do mundo. Entendeu? O homem mais poderoso politicamente, Donald Trump, que também é um bilionário, contra o homem mais poderoso economicamente, o senhor Elon Musk. E aí, será que o homem mais poderoso do Brasil vai conseguir peitar e enfrentar esses dois? Tô pagando para ver o que vai acontecer nessa história. E eu sei que você também tá curioso. Não nega, né? Você tá curioso. A mão coçou para saber o que vai rolar. E aí teve um ponto aqui, né? Um deslize, uma furada. Se deixa na mão dos esquerdistas, é uma fake news, né? O que aconteceu? O Milley anunciou que o Elon Musk comprou a CNN. Eu até falei, ó, o Milley avisou. Só que parece que não é bem assim. Elon Musk não comprou a CNN americana, como garantiu o Milley. Devia ter comprado a Globo, né? Um mal maior. O presidente da Argentina, o Javier Milei, disse nessa sexta-feira, em discurso na Câmara Argentina de Comércio, que o empresário Elon Musk comprou o canal de notícias CNN e que isso é um ponto-chave para a liberdade de imprensa. A informação, no entanto, não é verdadeira. Milley caiu numa pegadinha de um perfil de rede social do próprio X que faz paródia de Musk. Pois é. Cara, esses memes e essas pegadinhas, isso aí, cara, em vez de ajudar, atrapalha, tá? Em vez de ajudar, atrapalha. Mas vamos encarar da seguinte forma. Não foi pegadinha, quem sabe seja uma premonição, uma previsão. Quem sabe o Elon Musk consegue comprar aí uma Globo da vida, uma CNN, aí muita coisa muda de jogo, né? Outro ponto, precisamos falar do Bolsonaro. O Bolsonaro tá meio incomodado com figuras da própria direita. E aí, em especial, Ricardo Salles, também acredito que Nicolas Ferreira e outros que criticaram, inclusive influenciadores que criticaram o Bolsonaro. Cá entre nós, eu concordo com esses caras, tá? Concordo com o Nicolas, com o Salles, não acho errado não. Mas você vai entender o que o Bolsonaro falou e eu quero o seu comentário sobre a fala do Bolsonaro. O Bolsonaro falou o seguinte, olha, essa turma toda se elegeu na minha sombra, então não podem ficar questionando, não tem liderança. Eu quero que você preste atenção no que o Bolsonaro falou e aí você vai me dar o seu parecer sobre isso, matéria da Folha de São Paulo. A direita não tem dono, a direita tem um líder, que é incontestável, e tem jovens lideranças aparecendo pelo Brasil. Tá certo? E sempre vai ter alguém, né, querendo aí dividir o que é chamar de direita hoje em dia. Não vai conseguir, são frustrados, até botei um nome carinhoso, são intergalácticos, que tem que mostrar que vieram. Todos eles se elegeram na minha sombra, tá? Ou na minha onda. E rapidamente se volta contra a gente. Eu nunca deixei de... Vem cá, não tá errado o Bolsonaro em dizer que essas pessoas, sim, se elegeram à sombra do Bolsonaro. Cara, você pode gostar ou não do Bolsonaro. Eu, por exemplo, tenho críticas ao Bolsonaro, nunca neguei. Você tá aqui no meu canal desde o início, você sabe disso. Mas uma coisa é certa, o Bolsonaro é o maior líder e a maioria das pessoas que se elegeram pela direita foram com o espectro bolsonarista. Isso é fato. Então, se você pegar todos os nomes, como Salles, como Nicolas, foram. Agora,
se voltam contra o Bolsonaro é diferente de tecer críticas contra o Bolsonaro. Nisso eu já discordo do Bolsonaro. Concordo muito mais com o Nicolas e com o Salles que falaram, Bolsonaro, não concordo com você apoiar o Ricardo Nunes. Você não está ouvindo o povo, o eleitorado. O próprio Bolsonaro falou, não dá para ouvir. Não vou ouvir o povo. Vou ouvir o que é mais interessante aqui. Então, nesse ponto eu discordo com o Bolsonaro, do ponto de vista de que, me atacaram. Não atacaram, questionaram. Questionar não é atacar. E do ponto de vista eu concordo que realmente se elegeram porque estão junto com o Bolsonaro. E qualquer obra pelo Brasil, qualquer feito, repartir esse feito com o ministro, com o secretário, com aquele que esteve ao meu lado e levou avante aquela proposta. Então, a coisa da inveja é uma coisa que infelizmente existe no ser humano, né? E a gente cada vez mais se consolida e, graças a Deus, eu conseguido mostrar para o Brasil quem nós somos e para onde podemos ir. O Bolsonaro falou aqui que pode ser uma questão até de inveja, né? Não sei se seria bem isso. Porque realmente as críticas foram justas. Não vou negar, tá? Ou você gostou do Salles, do Nunes? Acredito que não. Ou você não criticou o Tarcísio também? Acredito que sim. Mas vamos lá. Olha só. Isso aqui eu achei ruim. Não gostei, tá? O Salles foi de Marsalete a viúvo, diz Bolsonaro. Se o próprio Bolsonaro está questionando, para que citar nomes e atacar o Salles agora? O Salles é um inimigo? Caiado, todos. O Bolsonaro tem que criar inimizades agora, ou seja, fazer o cancelamento, porque eu sei que muita gente, com a fala do Bolsonaro, vai tomar ranço do Salles. Vai chamar o Salles de Dória, de Joyce, e não é verdade. Vem cá, não é verdade, né? Então, vou pôr um trecho aqui do que falou o Bolsonaro. Tem cara que quer se impor como líder. Liderança você não ganha, você conquista. Tá certo. Então tem uns intergalácticos aí, manda marcar num bar em São Paulo, não vai ninguém, disse o Bolsonaro. Logo o Salles, que lá atrás estava com o Alckmin, quando ainda era do PSDB e governava São Paulo, como secretário, depois João Amoedo, ex-presidente do Novo, que depois disse que votou no Lula. Depois ficou comigo. Se elegeu graças ao Eduardo Bolsonaro, também deputado federal. Depois foi ser Marsalete e agora é viúvo. Ou seja, o próprio Bolsonaro falou, eu não quero mais papo com Salles. Se tornou viúvo, morreu para mim. Entendem? Eu não gosto dessa postura do Bolsonaro. Você pode me criticar se você acha que o Bolsonaro está certo e o Salles está errado, mas eu não acho. Eu acho que afastar uma figura como o Salles não é bom. O Salles, em momento algum, ele abriu a boca para tecer críticas diretas ao Bolsonaro. Ele criticou o Nunes, ele criticou o partido e eu também. Então eu acho que o Bolsonaro, agora, citando o Salles e falando, tá um viúvo, não ande comigo mais. Poxa, não é legal, né? Não é legal. Tem outro ponto aqui, matéria do R7 também. Bolsonaro afasta Tarcísio e outros nomes da direita para a disputa à presidência em 2026. Eu já falei que isso aqui é uma estratégia, tá? Então, não é que o Bolsonaro está entrando em rixa com o Tarcísio, duvido muito. Mas por que eu digo que é uma estratégia? O Lula usou a mesma estratégia. Em 2018, né, até antes de ser preso, o Lula falava que ele era o candidato. Até que configurou a sua inelegibilidade, ele indicou o poste, o Tarcísio, o Haddad, né? E aí, agora o Bolsonaro quer fazer a mesma coisa. Olha, eu vou simplesmente segurar, se eu estiver inelegível, eu lanço alguém. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quinta-feira que não há nomes de direita, senão o dele, para a disputa à presidência da República de 2026. Só depois que eu estiver morto, antes de eu morto politicamente, não tem nome, disse Bolsonaro. Para o ex-presidente, a direita não tem dono, mas sim um líder posto ocupado por ele de forma incontestável. Tá? Então, foi a fala do Bolsonaro. Só que não é bem assim, porque tem gente que já está contestando, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, que é um aliado de longa data do Bolsonaro. Falou, olha, com ou sem Bolsonaro,
A direita precisa definir o nome já agora, em 2025, com ou sem Bolsonaro. Então, seria um recado para uma terceira via? Eu vou te explicar. O presidente nacional do PP, que é o senador Ciro Nogueira, defende que o campo conservador consolide um nome ao Planalto já em 2025 para substituir Bolsonaro caso o ex-presidente permaneça inelegível. Considerando um dos maiores articuladores políticos de Brasília, o parlamentar atua para que Bolsonaro seja anistiado, mas pondera haver um prazo para que a direita tenha um nome de definição. Abre aspas. Luto para que Bolsonaro possa disputar a presidência de 2026. Eu vou apoiá-lo caso ele concorra. Mas se a inelegibilidade permanecer, a direita tem de escolher outro nome, já no ano que vem. Não dá para deixar para 2026, disse Ciro Nogueira na coluna. O dirigente lembra a situação de Lula em 2018. Na ocasião, o líder petista estava inelegível e aguardou até o último momento para declarar apoio a Fernando Haddad. Como consequência, avalia Ciro, o atual ministro da Fazenda teve pouco tempo para se viabilizar eleitoralmente. Desta forma, Ciro Nogueira sustenta que a direita tem de se reunir em torno de uma alternativa a Bolsonaro já no segundo semestre de 2025. O dirigente, contudo, evitou falar em preferências. E aí entra aqui o Ciro Nogueira, que fala: Bolsonaro, sua estratégia está errada. Se você copiar o Lula, que segurou até o último momento para indicar o Haddad, o resultado pode ser o mesmo do Haddad. Não é isso? Se lascou. Então, faz sentido o que o Ciro Nogueira fala. Então, vocês têm que entender que o jogo político ele é tenso, mas faz muito sentido o que o Ciro Nogueira fala. Olha, você deixa para o último momento, você vai falar de última hora, às vezes o Tarcísio fala, eu não quero ser governador, você tem que pegar um nome e estruturar esse nome para que ele seja conhecido. Porque, por exemplo, vamos dizer que o Bolsonaro vai apoiar o Caiado. É possível. Tá, mas o Caiado só é conhecido em Goiás. O resto do país não conhece o Caiado. Tem que articular o nome dele. E só em pouco tempo antes da eleição é viável? Ou que seja Ratinho Júnior, mesma coisa. Ou que seja o Zema. Ou que seja Michele Bolsonaro. Um nome bem conhecido. Mas ela já está articulada politicamente para ser conhecida como presidente? Então, de certa forma, o Ciro Nogueira tem razão também. Tá? Então, são duas estratégias. Né? É a Red Pill. Ou você escolhe o azul ou o vermelho. Você vai ter que escolher um dos dois. Né? E aí, também acho que o Ciro Nogueira tem razão. Outro ponto interessante. O Bolsonaro está sendo muito criticado pela sua aliança com o Centrão. Inclusive, eu sou uma dessas figuras que critica. Mas a minha crítica não é pejorativa. A minha crítica não é uma crítica destrutiva. É uma crítica construtiva e eu analiso as hipóteses que são apresentadas para saber se isso é viável ou não. Eu, na política, eu nunca vou agir com emoção e sempre com razão. Então, a estratégia apresentada é: ora, vamos nos unir, apoiar o Hugo Mota e apoiar o Alcolumbre, que eu sei que você detesta, porque nós teremos cargos que são valorosos. E aí, vou jogar a bola para você mais uma vez. Presta atenção. Em revés para o governo Lula, partido de Bolsonaro se fortalece no Congresso, após acordos com Hugo Mota e Alcolumbre. Na verdade, não é anistia. A gente sabe que a anistia é dificílima de passar. E se passar, o STF vai derrubar. O que o Bolsonaro quer? A vice-presidência do Senado e da Câmara. São cargos fortes. Vira e mexe, o líder, o Davi Alcolumbre ou o Hugo Mota, sai de viagem. E aí a pauta fica na mão do vice. E o vice vai colocar pautas de direita para votar. Só que não é bem assim. Tá? Vamos ser sinceros. Por quê? Porque há acordos. Se o vice colocar pautas importantes enquanto o presidente, né, da Câmara ou do Senado viajam, vai gerar um conflito muito grande e uma retaliação. Então não vai acontecer. Tá? Então,
Pode ser que naquele momento certo uma estratégia aconteça? Pode ser. Pode ser, por exemplo, que falte, né? Aconteça uma queda de avião com um dos dois e o vice assuma. Pode. É possível. Mas é contar com a sorte mais. Mas, como eu disse, de um jeito ou de outro eles vão ganhar. Então, por mais que eu não goste, por mais que eu seja crítico ao Bolsonaro por aceitar apoiar o Alcolumbre e apoiar o Hugo Mota, cara, dói dizer, mas estrategicamente é a melhor política. Do ponto de vista, né, macro, amplo, o Nicolas também tem razão. Ele fala, olha, tá, é a melhor estratégia, tudo bem, mas nós estamos nos queimando com quem realmente importa, que é o eleitor de direita. E é verdade. O Nicolas não está mentindo. Então, você fica aqui entre dois pontos. Manter a unidade da direita por uma coalizão onde fala, não, nós não nos sujamos nessa lamaçal, né, dos porcos aí do Centrão. Ou, sim, nós vamos nos sujar por um mal maior. Tá, o eleitor, na hora de eleger, vai votar com o sujo? Porque eu vi um monte de gente escrever aqui no canal falando, não, se o Temer for vice do Bolsonaro, eu não voto nele. Eu voto no Marçal, se ele for candidato. Eu voto no Caiado, se ele for candidato. Mas se o Bolsonaro se entregar para o Centrão, para o Temer, eu não voto nele. Então, o Nicolas também está observando a longo prazo, né, o reflexo desse apoio ao Centrão. E eu concordo. O que vocês viram de gente que falou, cara, eu não apoio mais o Bolsonaro depois do Marçal, foram muitos. Mesmo aqueles que se decepcionaram com o Marçal, falaram, não, realmente eu não gostei do que o Marçal fez. Decepcionar com o Marçal não significa retomar, né, aquela mágoa, desfazer aquela mágoa que tiveram com o Bolsonaro. Então, teve gente que falou, não, mas o Bolsonaro foi sacana. Eu tô com o Marçal, o viúvo do Marçal, né, o Marsalete, como o Bolsonaro falou. Mas acabou ficando viúvo do Bolsonaro, mas não vai chorar pedindo arrego. Vai criar um novo campo, como, por exemplo, o Salles. E cá entre nós, se o Bolsonaro ou Costa Neto indicar lá em São Paulo um Kassab ou, sei lá, um Nunes para Senado, eu, em São Paulo, eu votaria no Salles. Tá vendo como divide? É assim que funciona. Bom, pessoal, quem ficou até o final, coloca no comentário. Olha, aqui você não vai achar oba-oba no canal, tá? A gente vai estar tentando entender isso aqui, sem paixões. Você não vai ver um cara que, o Bolsonaro acerta tudo. Não, você vai ver críticas, você vai ver elogios, porque eu não analiso a política com paixão, com razão. E sabe, caminho que a gente está vendo ser percorrido é o possível? Talvez. É o melhor? Não. Não. Então a gente precisa entender tudo isso, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Lembrando a vocês que o livro ainda está disponível, Revolução contra o Sistema, para você aí entender um pouco mais da política brasileira. E a gente volta amanhã de manhã, se Papai do Céu permitir, direto do Uruguai. Lembrando a você, se você ainda não se planejou, entre em contato com o telefone que está aqui, ó. O Uruguai é um ótimo plano B. Você não sabe, tá, o que vai acontecer em 2026. Se o Lula se reeleger, você acha que ele sai do poder? Não, não sai. Você vota para o comunismo entrar, mas não vota para sair. Lembra, lá em Cuba, desde 79, nunca mais saíram do poder. Então, meu irmão, não adianta você tentar correr atrás depois de 2026. Se prepara. Se você tem condições, o Uruguai é a forma mais rápida de você ter uma segunda residência e a forma mais barata. Então, entre em contato e vale a pena você ter uma segunda opção. E aí eu vou postar alguns conteúdos depois sobre o Uruguai para vocês, tá bom? Fiquem na paz que eu vou estar trazendo para vocês, ok? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial. Um grande abraço.